a Márcia deveria ter tirado o relógio e o anel, né? Provavelmente ela vai fazer uns medalhões com aquele filé mignon, né? Ela poderia esperar um pouquinho para que a água já estivesse fervendo para colocar o brócolis, né? Para dar um choque térmico mesmo, né? Vamos ver. O medalhão é mais ou menos 3 dedos, tal, mas assim, eu achei um pouco alto. Mas vamos ver no final como vai ficar. Tá sendo mais difícil para mim é a pressão de estar na TV. Porque em casa a gente não tem que se preocupar com ninguém olhando, mas na TV, né, todo mundo olhando, todo mundo vai... Tem que falar que todo mundo mesmo, né? E aí, Márcia, me conta o que você achou dos ingredientes da caixa? Sem palavras? Não, achei bom, mas São ingredientes conhecidos, né? só o tempo que é pouco, mas... Mas se fizer rapidinho, dá tempo. E o que você está preparando? Você já colocou o brócolis para cozinhar, o filé para Isso. fritar? Vou fazer uns medalhão de filé com molho de... Molho shoyu que eu vou fazer e cenoura e brócolis. Fazer assim para acompanhamento, entendeu? Ah, entendi. O macarrão você vai utilizar? Não, eu posso utilizar. Seria interessante usar Né? a maioria dos ingredientes. Pois é, vou incrementar. Ninguém vai utilizar a massa, né? Já viram. O macarrão é rápido, é fácil. Ó, tem creme de leite, tem manteiga do leve. Essa, inclusive, fica maravilhosa com filé, de canela. Isso aí vai ser no molho. Eu vou... Vai ser no Aí molho tem o final. champignon também que dá pra usar junto com a manteiga. Aí isso aqui vai ser o meu... Vai ser tudo a base do meu molho aqui. Entendi. Entendeu? Então tá lá. Deixa eu... 10 minutos já foram, bom trabalho. Pessoal, o molho, quando você faz um molho, você pode fazer ele no final. Não tem necessidade de fazer ele antes. Você faz ele no final, quando a carne já estiver quase pronta, é só você aproveitar justamente o caldo da carne, junto com a manteiga ou o azeite que seja, e você faz o molho. Aqui ela já vai fazer separado. Vamos ver. A Márcia já colocou, gostei do filé que ela colocou um pedação ali para fritar. Se ela conseguir chegar no ponto, já é, ó, meio caminho andado. Ali no macarrão, não entendi bem o molho que ela vai fazer, mas ela vai fazer os acompanhamentos ali com os legumes. Vamos ver o que vai sair no prato final. O pimentão, ele é um legume que precisa ser puxado do jeito que ela está fazendo, na manteiga, no óleo, mas com muito mais tempo do que uma cebola. Então o que vai acontecer? A cebola ela vai praticamente, não vou dizer queimar, mas ela vai ficar acima do ponto quando o pimentão estiver relativamente pronto. Mudou a receita, no meio do... Tava fazendo, mas mudou a receita no meio do caminho. Mas tá bom, vamos lá. Essa carne vai estar muito mal passada, né? Vai estar do jeito que eu gosto. Eu adoro carne mal passada, mas... Tá acabando o tempo aqui do primeiro desafio. Olha, tô bem apaixonada nesse filé da senhora aí. A cara tá boa, tá bonita. E o macarrão ainda tá cozinhando. Ele tá bem cheio. Mas isso aí vai ser rapidinho. Mas o tempo tá acabando.
Márcia? Vai ser pro lado aqui. A senhora, eu tô vendo que a senhora é bem tranquila, né? Tentou flambar a carne, mas aí não deu certo, né? Por conta da altura da Macarrão frigideira. eu decidi não fazer molho. vai ser- Ele vai ser uma, tipo, junto com os legumes, uma salada. Eu vou temperar. Tá, entendi. Aí vai ser a salada acompanhada. Nem assim refogar na manteiguinha e tal? Isso, azeite? alho, Uhum. azeite. Põe um queijinho também, que queijo sempre Uhum, bom. já tá tudo aqui, já. Eu Tá ia- tudo no esquema já, eu, né? eu ia colocar creme de leite, eu decidi não, vou fazer Tá. salada. A senhora só tem que ir um pouquinho Tá. mais rápido, senão pode não dar tempo. Já tô já. Virar aqui. Ah, tá. Macarrão com cenoura? Tá bom, né? Ninguém usou a mandioquinha. Pelo menos o prato dela tá colorido, tá bonito, né? Esse brócolis, ela podia ter feito no creme de leite, por exemplo. Um molhinho, né? Uma bechamelzinha, tal, mergulhado dentro, ia ficar bonito. Mas não pegou a essência, nem esse daqui, o Rangel. Vamos conhecer o chefe convidado de hoje que vai avaliar os pratos dos nossos participantes. Hoje estamos chique aqui, é internacional, hein? É um chefe francês com mais de 20 anos de experiência, formado na França e que é especializado em comida internacional. Vem pra cá, chefe Jean Guinet. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo de volta aqui ao nosso estúdio. Vem pra cá comigo. Acompanhou todo o modo de preparo. Tudinho. E aí? Muitas surpresas. Muitas surpresas. Prepararam algumas coisas diferentes do que você está acostumado a ver? Na verdade, eles prepararam pratos que eu não esperava. Né? Eu pensei que o pessoal ia se basear sobre uma carne com molho branco e foram todos em cima do molho shoyu, praticamente. O Rangel fez um molho branco ali, mais ou menos. Para massa, né? Mas eu estava esperando para a carne, né? Mas assim, de forma global, vamos dizer assim, tá bacana. Tá bacana? Tá bacana, tá bom. Vamos ver o sabor. Isso é o mais importante, né? É justamente por isso que eu tô aqui. Então vamos começar ali pela bancada da Márcia. Que olha, o prato dela tá com uma apresentação bem bonita, bem cheio. Márcia, chefe Jean. Tudo bem, Márcia? Como Pode vai? entrar mais um pouquinho na bancada. Márcia, apresenta o seu prato, a sua criação pro chefe. Eu fiz um medalhão de filé com molho de shoyu, champignon e vinho. Aí a massa eu usei para usar tipo só uma saladinha com azeite, alho e óleo e as cenouras. E o brócolis que eu só fiz cozinhar e refoguei um pouquinho. Certo. Me diz uma coisa, Márcia. Você não achou um pouco alto o teu... Eu quis arriscar. Você quis arriscar? É assim que... Eu achei um pouco alto, né? Mas assim, o teu medalhão. Mas, bom, a apresentação tá interessante, né? Tá boa. Eu acredito que o brócolis, você poderia ter trabalhado ele um pouquinho mais. Deixaram cozinhar mais tempo? Quando eu digo trabalhar, Ou temperado, feito alguma outra coisa? vai ter temperado ele um pouquinho mais, ele só tá no sal, né? Mas você poderia ter colocado ele num molho, por exemplo, no molho branco, ou até mesmo ter refogado ele, né? Mas não tá ruim. Vamos ver, champignon. Champignon tá horrível. Por que, chefe? O champignon tá cru. O champignon, ainda bem que você laminou, né? Você vê que ele tá laminado, mas ele poderia... Tenta, quando você for fazer cortes mais únicos, ou seja, sempre os mesmos, né? Porque Do você mesmo vê, tamanho? do mesmo tamanho. Porque esse daqui, olha, ele tem uma espessura, esse daqui ele tem outra. E aí, o que acontece? Quando você vai puxar ele, um vai ficar com cozimento e outro vai ficar com outro. Apesar que estão todos crus. Mas sempre dá uma puxada no champignon. Porque o champignon cru, ele tem um gosto meio esquisito. Concorda comigo? Né?
Agora vamos pro principal, A carne, a carne. o filé. Eu, pessoalmente, gosto de carne mal passada. Eu devia ter te falado isso, mas infelizmente não deu, porque a gente não se conhecia. Mas, vamos dar uma olhada. Ele tá, vamos dizer assim, aqui ao ponto, né? Um ponto... Ó, ele tá ao ponto, ok? Um cozimento, vamos dizer assim, aceitável, né? Tá bom, tá bom. E a massa? Em termos de sabor, já vou pra massa. Calma. Tô ansiosa pra saber que depois que ele falou do champignon eu já fiquei tensa. A carne, quando você tem uma carne com uma camada de 3 centímetros, como você fez, a gente chama de medalhão, você pode forçar um pouco no tempero. Vou mostrar aqui pra câmera como ficou por parte de dentro. Você pode acentuar um pouco mais no tempero, porque o teu tempero não tá ruim, tá bom, mas tá bem light, tá muito leve. Então, como a camada é alta, vamos supor, se você tivesse feito um bife de uma camada de 1 centímetro, seria ótimo o tempero, mas como ele tá bem, né? A gente falou aqui, ó, você caprichou mesmo. Olha, tá vendo? Então, o tempero ele tá aqui em cima, embaixo, mas aqui você não tem nada praticamente em tempero, então ele fica um pouco assim, sem sabor, entendeu? Mas tá gostoso, tá bom. Tá bom. Agora, vamos pra massa. Essa massa você fez ele com No azeite com alho. alho e óleo. Isso. Não dá nem pra saber se ele tá gostando ou não, porque a expressão facial dele não dá pra mostrar que ele é reto, ele fica assim, do mesmo jeito, ele come e fala, ele olha assim, o olhar dele dá meu arrepio. Tá bem al dente, hein? Bem al dente. Deixa eu experimentar também. Faltavam 5 minutinhos. Tinha que cozinhar mais. Pelo menos, não, 5 não, uns 3 minutinhos caberia bem. Alguns pedacinhos ficaram até meio grudadinhos. A cenoura tá que nem teus amigos champignon, tá cru. A cenoura, mesma coisa. Você podia muito bem ter puxado junto com o champignon, né? Uma sugestão, ok? Mas, de uma forma geral, tá ótimo, tá bom. Avaliou todos os detalhes, né, Márcia? E aí já ficam as dicas para o segundo desafio, que é o decisivo. Vamos para a próxima bancada? Só gostaria só de detalhar mais só um ponto aqui. Pimentão. Tá na família do champignon. Bom trabalho, Márcia. Agora, bancada aqui do Rangel. Rangel, chefe Tudo bem, Rangel? tudo bom. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Apresenta o seu trabalho. Bom, eu peguei. Quando eu vi você, desculpa, quando eu vi você preparar aquela hora, eu pensei que você estava fazendo uma bomba atômica. Por quê? Tava misturando tudo, tava bonito, tava colorido. Eu comecei no jeito, depois eu troquei a estratégia e mudei. Pois é. Quando você faz um prato, você tem uma receita em mente, não troca. Não troca, porque se você for trocar, tudo que você fez anteriormente, às vezes não serve para o que você vai fazer depois. Entendeu? Então, isso é que nem um pouso de avião. Quando você vai, o piloto vai pousar um avião, ele já sabe mais ou menos onde vai tocar o avião na pista. Um prato para um chefe de cozinha, um cozinheiro, é a mesma coisa. Quando ele inicia, ele já sabe o final. Agora, você imagina, se no meio do pouso do avião, o cara fala, não, acho que eu não vou pousar ali não. Vai pousar onde? A cozinha é a mesma coisa. Falar, puxa, no meio da receita eu vou mudar. Então é meio complicado. Mas eu mudei só o jeito da carne mesmo, de preparar a carne. Falando rapidinho na carne, o que você achou do preparo na panela de pressão? Então, eu não entendia muito a estratégia, né? Você ia botar na panela de pressão, se arrependeu? Não, eu tava procurando uma panela pra me
pra saltear ela um pouco, pra não deixar o... Você ia selar a carne. Selar a carne, Ok. pra não deixar o líquido de dentro sair, entendeu? Pra não ficar seco dentro. Só que depois A eu troquei a gente- estratégia a gente aí fez o tinha um filete. grill aqui, mas Peguei aí a na peça hora do não filete, veio fiz a o filete, entendeu? Fiz no filete, fiz um molho com cogumelos. Certo. Então vamos experimentar. Aí os legumes eu cozei e salteei ele com azeite e orégano. E o molho do macarrão você fez molho branco. Isso, fiz molho Então, branco. vamos por parte, ok? Vamos por parte. Vamos iniciar do filete. Filete? Não é filete. Filé. É. Esse molho de cima você fez com molho shoyu? Que Molho mais? shoyu. Só? E ele ficou grossinho assim? Não, coloquei um pouquinho de trigo com shoyu. Ah, tá. Diluí um pouquinho de trigo com shoyu pra dar uma consistência maior, pra não Não ficar ficar meio... muito aguado. Uhum. É. Você fez um filé. Só que tá mais pra bem passado, né? Não tá, Tá bem passado. Não tá mal passado, tá bem passado. Tá ele. bem passado. Muito passado, inclusive. Por que que tá muito passado? Porque quando você selou, você abriu ela depois, ok? Já estava pronto ali. Pronto. Ali precisava era você voltar. só empratar. Você só tinha que empratar. Ela já estava boa. Aí você pegou e- Ressecou um pouco, né? Você pegou e puxou de novo na frigideira. Mas com o teu molho que você fez. Molho shoyu, ó. Isso. Com trigo. Um pouquinho de trigo diluído no shoyu. Não, eu achei que foi justo porque eu tive alguns probleminhas assim que achei que não fosse ter, né? Tipo do ponto da carne. Quando eu tirei, que eu fatiei ela, eu fazendo ali no momento eu falei, não, já tá bom, mas eu falei, não, vou saltear mais um pouco ela na frente dele. Foi onde eu errei. Pra dar uma consistência melhor, pra não ficar muito grande. O champignon você cozinhou. Cozinhei um pouco. Mas pouco também. O champignon, você pode dar a mão com a tua parceira ali. São da mesma família, né? O Mesma tempero coisa. deles. Tá horrível. Vamos lá. A massa. Essa massa, eu vou considerar o tempo, né? Que a gente tá... que ele esfriou um pouco, né? Isso aí fica endurecendo um pouco. Mas tá meio que unidos venceremos, né? Tua massa. Eu tava sempre de olho nas expressões deles, porque o que passava pela minha cabeça era a expressão do rosto deles, se ele ia gostar, se ele ia fazer um rosto assim, né, que gostou, que achou ruim. Mas sempre ele fazia um rosto que tinha gostado, mas vinha a crítica logo depois. Você colocou o Mas queijo depois nesse do molho? coloquei o queijo. Que molho é esse que você fez? Coloquei o queijo. Fiz um molho de queijo com creme de leite Ai, entendi. Creme de leite e e queijo. queijo. Derreti o queijo no creme de leite e joguei por cima do macarrão. Tá. Na próxima vez, faz uma bechamelzinha que é mais fácil, mais rápido e mais Eu ainda gostoso. pensei, mas não fiz. Né? Bechamel, ficava mais gostoso. Tô com medo de não dar Por causa do tempo. tempo, Porque você vê que agora ficou... A minha intenção quando eu vi pegou- o macarrão foi fazer o bechamel Aqui mesmo. pegou massa, né? Deixa eu ver. Tá. E o sabor também tá com gosto de trigo, né? Você botou trigo? Um pouquinho. Tá com gosto de trigo. O trigo, ele tem que estar cozinhado. Você tem que cozinhar ele. Porque senão fica o gosto da farinha, entendeu? Ficou horrível. Mas tá bom. Horrível. Ah, fica horrível o gosto do trigo, mas aqui tá bom. A gente tem que motivar ele. Fazer um menor elogio, né? Vamos continuar com os legumes? Vamos sim. Vamos lá. Os legumes eu cozinhei e salteei ele com azeite e orégano. Tá, então esse aqui escapou, né? Essa aí foi a pior parte que eu escolhi pra colocar aí do Esse daqui ele fugiu da frigideira, né? Porque ele veio direto daqui pra cá, né? Porque tá cru, Da tá família do feio. champignon. Você botou a tampa do, parte, você botou a tampa do pior, pimentão. a tampa do pimentão. Não, esse aqui eu vou deixar pra você comer, tá bom? Ainda bem que eu não gosto Esse de aqui, ó, pimentão. eu vou deixar aqui. Vou até botar um pouco de molho pra você em cima. Ó, vamos lá. O que é isso aqui? Isso é uma batata. A É mandioquinha? É mandioquinha, quer dizer. Mandioquinha. Não deixa de ser uma batata. Mas é uma mandioquinha.
Quando você já tem um carboidrato assim, não coloca mais carboidrato de batata porque não precisa. Não tem a necessidade. É porque eu quis utilizar todos os ingredientes. da caixa, né? Depois eu coloquei só um pedaço pequeno, então. Não tem sabor, né? Você colocou sal? Coloquei sal, azeite e teu- orégano. Os teus legumes aqui, a gente chama uma jardiné, não tem muita graça. Você podia ter puxado no azeite com um alhozinho, fazer alguma coisinha mais trabalhada. Puxei no azeite com orégano, mas não com alho. Pois é, o orégano não tem gosto, o orégano é pra pizza. O orégano é mais decorativo que... Cebola tá meio crua também. Mas, no geral, tá bom. Refrigerante? Vamos lá, R$1 para acompanhar. santé. Como é o brinde em francês? Santé. Santé? É. De novo, eu gostei. Santé. Que é saúde, né? Saúde. Bom, parabéns. Obrigado. Parabéns. No próximo, cozinha Melhorar, isso aí, hein? Vamos então para a bancada agora. Cuidado, né? Ansiosa, nervosa, né? Porque você dá uma olhada assim meio de canto pro prato do concorrente para saber o que ele fez, se tá melhor, se tá bonito, e aí você não sabe o que faz. Então, vamos ver se vai agradar o chefe, né? Agora na bancada da Alciete. Alciete, chefe Jean. Bem, prazer. vai. Conte-nos sobre a sua criação. Na verdade, é assim, eu fiz um filé com legumes, né? E um molho branco um pouquinho adocicado que eu usei o leite em pó. E o brócolis. Leite em pó. Um pouquinho ali no molho branco. Mas com o quê? Com trigo. Trigo, leite em pó É, e pra de ele líquido você ficar colocou o meio- quê? Eu fiz com água. Ah, tá. É, pra ele não ficar nem tão doce, nem tão salgado. Tudo bem. Vamos lá. Vamos ver no que deu. E aí o queijo você só jogou por cima, né? É, eu quis colocar o queijo do lado só pra acompanhar o macarrão. Eu vi você preparando esse prato lá embaixo, Sim. né? Eu estava numa outra sala. Você não tinha colocado 3 brócolis? Tinha, só que aí eu coloquei só os 2 aí. E cadê o terceiro? Sabe Deus. Tá na barriga de alguém Sabe, eu essa observo altura. muito, sabe? Segundo. Mesma coisa que eu já comentei agora há pouco, quando você faz um carboidrato, não tem necessidade de colocar mais batata, sabe? Mais outro carboidrato, tá suficiente. Porque uma vez que você comeu isso aqui, você não vai ter mais fome para comer isso. Certo. Bom, vamos iniciar pela carne, ok? Sim. O champignon você colocou cru? Não, eu coloquei ele refogado. Com legumes. Tomara que não esteja salgado. Teve algum problema com sal? Eu acho que por conta do molho. Do É um molho? pouco salgado. O molho Pegar shoyu. refrigerante pra você, peraí. Isso, mas ficou muito salgado. Tá aceitável. Ah, Tá dentro tá. do limite, É, mas até porque tá eu um sou pouco não- forte, né? Eu gostei do teu tomate. Esse tomate, Eu acho que ele puxou um pouco o sal, então. tomate eu gostei. Cogumelo, Botei Tá pra bom? cozinhar junto com os legumes. horrível. Ninguém salvou fez um o cogumelo. cogumelo bom. Ninguém. Tá bom. O segredo para um bom cogumelo é puxar ele na manteiga, deixar cozinhar um tempinho. Sim, sem dúvida. Então, se num próximo desafio tiver cogumelo, É. todo mundo já sabe. O brócolis está sem tempero, né? Tá? Zero. Eu esqueci de botar sal. É tipo para hospital, né? Pra você. Prato de hospital.
É bem light, né? Mandioca. A mandioca ela tem um sabor por ela mesma, é muito gostoso, Sim. né? Mas se você tivesse botado um azeite em cima, ia ficar mais gostoso ainda, né? Agora, a massa. Tem queijo aqui, não tem? Tem, lá do lado, É isso. do lado? Por que do lado? Porque eu não quis colocar em cima, eu quis colocar só o molho branco e aqui para pegar um pouquinho do queijo com um pouquinho do macarrão. Entendi. Entendi, mas não concordo. Poderia ter colocado no molho. Primeiro, o queijo, você tem que colocar um queijo ralado. Não, entendeu? E você pode espalhar o queijo em cima de toda a tua massa. Fica muito mais apresentável e gostoso. Sim. Eu acho que ele não gostou. Porque eu achei que o molho que eu fiz pro macarrão ficou muito seco. E eu achei que deveria ter demorado mais um pouquinho para cozinhar, mas eu fiquei com medo de passar do tempo e acabar estragando o prato. E aí eu não sei não, eu acho que ele não gostou muito do meu prato não. Eu achei que ficou meio estranho, viu? Bom, tá um pouco cru. O macarrão, né? Tá bem ardente. Tá acima do ardente. Mas o sabor tá bom. Tá bom? Fiquei com receio de ficar muito mole. O que você falou que tá salgado? A carne? Tomate, coloca um tomate junto, você vai ver. O pimentão ele é um legume muito complicado de se fazer, porque eu já percebi que aqui, principalmente no Amazonas, se come muito pimentão. Principalmente com carne. Só que muita gente não sabe que o pimentão ele é um legume indigesto. Muito indigesto. Então ele tem que estar muito bem cozido. Então, tem várias formas de fazer um pimentão. Você pode fazer ele até mesmo num churrasco, num grilo. Você embrulha ele num alumínio e deixa assando numa churrasqueira normal durante 45 minutos, uma hora. Tudo isso. Depois você tira a pele dele. Bem molezinho. Para ficar muito mole. No caso de uma frigideira, no caso de uma Panela. numa panela, como você fez agora, ele tem que ficar pelo menos 20 minutos dentro do óleo. Cozinhando. Porque senão, do jeito que ele está aqui, fica complicado. Primeiro que o sabor dele, ele rouba a cena de todos os legumes. Porque ele é muito forte, o sabor do pimentão. Certo. E segundo, como eu já falei, é indigesto. Muita gente tem problema de digestão por causa do pimentão. Olha, depois de uma avaliação criteriosa aqui do chefe James, tenho certeza que muita gente em casa está aprendendo aí novas formas de preparo. Ele vai daqui a pouquinho dizer quem vence o primeiro desafio, que dá uma vantagem importante no segundo, que é o decisivo. Muito bem, depois ali de experimentar os pratos, levar em consideração os detalhes, o que você achou no geral, chefe Jean, dos nossos participantes? Lembrando que são cozinheiros amadores. Sim. Bom, o que eu achei? Atingiu a meta, atingiu o objetivo, os 3 pratos são comestíveis. Evidentemente não são 100% perfeitos, né? Até por conta da pressão, do tempo. Tudo. Então, não é fácil julgar. Não é fácil julgar. Ah, mas peraí, tem um detalhe. O chefe já é tão criterioso, mostra aí pra gente. Ele fez uma tabelinha com os pontos a serem analisados, técnica, apresentação, sabor, e aí deu as notas. E foi somando que ele chegou à conclusão do vencedor de hoje. Exatamente. No detalhe. É porque, como, vamos dizer assim, que o nível dos 3 é muito parecido, você tem que ter um diferencialzinho. E às vezes um diferencialzinho, ele se dá num pequeno detalhe, né? Que praticamente foi o caso aqui. Foi a diferença de um ponto, né? Foi um ponto só que diferenciou um dos 3 participantes. Então, quem vence o primeiro desafio é...
Pode falar, chefe. É a Márcia. Márcia! Parabéns! No que ela ganhou, assim, nesse 1 ponto? Foi? Eu acho que a apresentação dela... Foi melhor. Né? A apresentação dela foi melhor. E eu gostei do tempero dela. Entendi. É. Apesar do Champion, mas Champion, os 3 estavam no mesmo Pois nível, é, né? empatou, né? Mas ela tem uma boa mão, né? A carne também estava boa. E então seria isso. Ela vence então o primeiro desafio e daqui a pouquinho depois do intervalo tem o segundo, que é o decisivo, e a Márcia vai ter uma vantagem importante, já já. Fiquei muito feliz assim, do resultado. Dá uma esperançazinha, né?